Fala aí, meus consagrados, meus raposos belgas, meus pessolanizados, de buenas com vocês. Tá começando mais um vídeo aqui no canal 011 e hoje um vídeo que eu percebi que ninguém fez ainda, que é sobre como os times de Paulo César Pessolano Soares jogam, suas características, o que ele pensa sobre futebol, curiosidades e outras cositas más. Ninguém fez esse tipo de vídeo ainda, acho que só uns 500 canais, mas como nenhum deles se chamava 011, tá aqui pra vocês o vídeo. Mas antes de começar, eu quero lembrar você de que só na minha loja você paga R$ 129 em camisas que você pagaria quase 300. Tem todas as camisas do Cruzeiro da última temporada, de todos os tamanhos e lógico que tem de todos os times do mundo também. O link tá no primeiro comentário. Pedi também para você deixar aquele likezão cabuloso aí embaixo que ajuda demais o canal a crescer e também para se inscrever porque falta pouco para a gente bater os 18 mil inscritos. Quero lembrar você também que só aqui no canal 011 você recebe camisas do Cruzeiro praticamente de graça. Você se torna membro do canal, chama no link que tá na descrição para confirmar sua assinatura. E aí você concorre a camisas do Cruzeiro e recebe outros inúmeros benefícios também, como ganhar salve em todos os vídeos. Então quero aproveitar para mandar um salve para Orlando Silva, o Rafael Mahatma, o Marcos Vale, o Bruno Henrique Zica, a Kathleen Souza, a Janaína Silva, o Matheus Assis e o Saulo Teodós. Obrigado por ajudarem o canal todo mês. Agora bora começar o vídeo antes que comece o mimimi aí embaixo de que eu tô falando demais. Roda a vinheta. Paulo Pessolano, conhecido como Papa Pessolano, diferente do que muitos pensam, ele não era um papa antes de virar técnico não. Ele era jogador mesmo, assim como a grande maioria dos treinadores de futebol atualmente. Para ser mais específico, ele era um meio atacante, camisa 10 clássico e colecionou passagens pelo futebol uruguaio, europeu, asiático e até o brasileiro, onde ele teve uma curta passagem pelo Atlético Paranaense em 2006. Uma primeira curiosidade que eu vou contar aqui sobre ele é que em 2006 foi quando o atual diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, esteve à frente do clube paranaense. Época também que o zagueiro Paulo André, hoje um dos que comanda o futebol do Cruzeiro, jogou lá. Mas como jogador, apesar de ter números até que expressivos, Pessolano não teve uma carreira muito grande. Ele jogou 163 jogos, marcou 37 gols e deu 11 assistências de acordo com o Transfer Market. Com passagens por Rentistas, onde começou a carreira em 2002, Peñarol, Mallorca da Espanha, Hangzhou Greental da China e Necaxa do México, além do Torque, onde ele encerrou a carreira, Pessolano teve o seu maior destaque como jogador atuando pelo Liverpool, não da Inglaterra, mas o do Uruguai, onde ele conquistou algo histórico e inacreditável que eu vou falar daqui a pouco. É um feito assim, cara, que eu fiquei de cabelo em pé. Apesar que eu não tenho cabelo, né? Mas tudo bem. Por lá foram 90 partidas, 22 gols e 6 assistências. E aí ele encerrou sua carreira, como eu falei, no Montevideo Torque em 2016. E foi no Montevideo Torque que ele justamente iniciou a sua carreira como técnico e com uma conquista impressionante para sua carreira. Logo no primeiro ano como treinador, ele conseguiu levar o Torque para a primeira divisão uruguaia. Um feito que geralmente você não vê com técnicos que estão iniciando ainda suas carreiras. Eu não consegui achar os números dessa passagem dele pelo Torque, mas se o time subiu de divisão, a gente pode ter uma noção aí de que o trabalho foi bem feito. Grande campanha que também aconteceu em seu segundo clube na carreira, o Liverpool do Uruguai. Paulo conseguiu a façanha de levar o time ao seu primeiro título de expressão em toda a sua história, o Uruguaião, vulgo Campeonato Uruguaio. É como se o time deles fosse o Atlético Mineiro, ou Atlético Menin, que todo título que ganha é sempre uma marca inédita em sua história. E nesses dois times aí, eu não preciso nem dizer que o investimento era baixíssimo, né? O cara sabe trabalhar com orçamento pequeno, situação que vai encontrar no Cruzeiro nessa temporada. Mas isso a gente fala já já. No Pachuca do México, onde teve um salto na sua carreira como técnico, né, elevando ali o nível de time, de competição, a situação foi um pouco diferente.
Ele não conseguiu grandes feitos como anteriormente e teve mais derrotas do que vitórias. Foram 73 jogos, 24 vitórias, 25 derrotas e 25 empates. O Thanos certamente pira no equilíbrio desse homem. Além disso, foram 87 gols marcados e 84 sofridos, com um aproveitamento de 43% segundo o SofaScore. De mais importante, teve apenas as classificações para a Libertadores deles, dos mexicanos, que no caso é a Conca Champions. Aqui que a gente entra no ponto mais importante desse vídeo, as ideias de Paulo Pessolano e o jeito que ele gosta de jogar. Dessa forma, a gente consegue ter um vislumbre melhor de quem vai jogar com ele, quem vai rodar ou coisa do tipo. Já de cara, a gente já sabe que ele é um técnico que gosta de jogar para frente. Está sendo amplamente informado por aí, mas quais as principais características dos seus times? Como que ele gosta de montar o ataque? Como jogam os seus zagueiros, laterais, volantes, meias? Com ele, o goleiro tem que saber jogar com os pés? E jogador da base, ele usa? Falo pra vocês agora, mas quero recordar vocês de deixar aquele likezão cabuloso aí embaixo que ajuda demais o canal. E também para se inscrever pra gente bater logo essa meta de 18 mil inscritos. Começando a responder todas essas perguntas. Sim, o Pessolano é um técnico que usa bastante as categorias de base. Nos times que ele treinou, ele acabou revelando para o mundo uma boa leva de jogadores advindos das categorias de base. Detalhando mais o jeito que ele gosta de jogar, ele gosta de times que são protagonistas com a bola e se organizem para ficar com a bola e agredir o oponente, além de fazer aquela marcação por pressão para roubar logo a posse do adversário e retomar o ataque. Ou seja, é pressão o tempo todo para poder ficar com a bola e poder criar. Não aquele jogo modorrento que a gente se acostumou a ver com o Cruzeiro, de dar a bola para o adversário e jogar por um gol cagado. Com essa descrição, vocês com certeza devem estar lembrando do Felipe Conceição, né? Que chegou com esse discurso de ofensividade total e no final a gente viu que não deu muito certo. Mas eis aqui o grande diferencial do Pessolano para o Conceição. Em todas as equipes que treinou, Pessolano se adaptou à característica dos jogadores que tinha e ao próprio jogo de cada país. O exemplo disso foi no Pachuca, seu último trabalho, onde era um time ofensivo, mas que não abdicava de dar chutão se precisasse, até do próprio goleiro. O Conceição, por exemplo, queria fazer o Matheus Barbosa virar um Pogba da vida, tentando torná-lo um volante box-to-box, tentando fazer, por exemplo, o Marcinho jogar praticamente como um terceiro homem de meio campo, sendo que ele nunca jogou assim antes. Taticamente, o Pessolano já afirmou que em diversas entrevistas, que prefere organizar os seus times num 4-3-3. Esse esquema, na visão dele, possibilita que os dois laterais avancem bastante pelos lados e deixem o meio campo livre para a movimentação dos pontas e dos volantes. Ou seja, teremos aí muita atuação dos laterais lá na frente para fazerem aquela passada e atacarem também. E na minha visão, o Matheus Pereira tem tudo para se destacar nesse esquema, nessa função, já que ele tem uma boa subida para o ataque. Analisando um pouco do trabalho dele no Pachuca, que foi o seu último clube, quando tinha a posse de bola, a equipe se organizava quase que num 3-4-3. Os laterais subiam bastante, um volante recuava para os zagueiros abrirem e o outro volante se movimentava mais livremente entre os setores. Esse último era quem pensava e ditava o ritmo do jogo. Muitas vezes o Pachuca jogava com os próprios zagueiros no campo de ataque, avançando para surpreender a marcação, ou seja, os zagueiros subiam para o ataque e deixava a defesa adversária confusa, Pô, quem que a gente vai marcar se até o zagueiro está subindo? Uma outra característica usada naquele Pachuca foi o trabalho de pivô do centroavante para poder criar espaços para os meias ou pontas atacarem. E eu já consigo projetar o Thiagão fazendo essa função, porque ele evoluiu demais com o Lucha nessa questão física, já que fazer a parede ali no ataque exige um trabalho físico maior. Poderia até ser o Marcelo Moreno, mas hoje em dia o Moreno, na minha opinião,
não tá mais aquela coisa de antes, e se tem algo que ele faça melhor hoje em dia, pra mim, é finalizar. Não é mais o pivô dele ali não. O pivô dele pra mim hoje em dia já não tá mais aquelas coisas, mas pra finalizar ainda tá nos trinques. Pelo menos na Bolívia, né? Porque no Cruzeiro... Pessolano também gosta de muitas invertidas de bola durante os jogos, feitas normalmente pelos zagueiros e meio-campistas para sempre tentarem encontrar um lateral fazendo a passada lá na frente. Ou seja, isso vai exigir que os zagueiros também tenham uma boa qualidade com os pés, o que, ao meu ver, se encaixa no perfil do Eduardo Brock, que defendendo não é aquelas coisas, mas dando os bicão dele pra frente é até bonzinho. Aí você deve estar se perguntando: ok, Peron, mas e como a defesa dos times dele se portam? É só ataque o tempo todo e o resto é um Deus nos acuda? É mais ou menos isso, mas ele tenta unir o útil ao agradável, se isso anima um pouco vocês. Porque enquanto o time dele tá com a linha alta, geral lá na frente, se porventura perderem a bola, os meias e os atacantes logo grudam no adversário para pressionarem e tentarem causar uma perda de posse adversária. Não acho que seja um jeito muito confiável para se defender, porque se você não tiver jogadores com bom condicionamento físico, qualquer brecha pode gerar um contra-ataque fatal. E ainda mais aqui no Brasil, onde o calendário te coloca para fazer 10 jogos quase todo mês. Mas é interessante, porque até sobre essa questão física, o Paulo Pessolano fala que o melhor jeito para se driblar isso é passando muitos vídeos nas preleções e dando treinamentos mais leves e que não desgastem tanto os jogadores para que eles fiquem sempre na sua melhor forma possível. Só para dar os créditos aqui, eu me baseei nos meus comentários aqui táticos depois de ver algumas entrevistas do Pessolano ao Future e também numa análise feita pelo Leonardo Miranda do GE. Pessolano chegou ao Cruzeiro durante essa semana. Foi noticiado que a preferência pelo uruguaio se deu por motivos de como o fenômeno quer que os seus times joguem, o que se encaixa com o perfil do técnico. Joga pra frente, não tem medo de arriscar, é estudioso e é jovem. Ele é mais novo que o Fábio, inclusive, tendo 38 anos de idade. Junto com ele, chegam 3 profissionais que formam a sua equipe. E um deles tem uma curiosidade muito interessante. É o auxiliar técnico Martim Varini, que também é técnico com formação e tudo mais. Eu digo isso porque normalmente o auxiliar está ali para só delegar treinamentos, né? Só para poder ajudar o técnico e, enfim, essas coisas. Mas no caso do Martim, ele é formado para poder treinar qualquer time de futebol. Só que ele tá nessa com o Pessolano porque o Pessolano gosta de ter nas suas comissões técnicas um treinador para poder trocar experiências e visões também sobre o dia a dia do clube, o que eu achei muito interessante. Uma outra curiosidade que eu lembrei aqui agora enquanto eu estava editando o vídeo é que enquanto ele estava no Torque do Uruguai, que foi o primeiro clube dele, como vocês viram aí, como treinador, a torcida estava pedindo para ele parar de fazer o time jogar igual o Barcelona, porque eles não eram Barcelona e ele insistia em fazer o time jogar para frente, né, futebol ofensivo, de muitos toques e tudo mais. Então a própria torcida estava pedindo pro cara parar de achar que eles eram Barcelona, porque eles não eram. Então fica aí também um registro muito curioso. Uma outra curiosidade é que o ex-jogador de 38 anos será o 4º técnico estrangeiro na história do Cruzeiro. Já foi comandado pelo também uruguaio Ricardo Dias, pelo argentino Filpo Núñez e pelo português Paulo Bento. As negociações para a vinda dele foram conduzidas pelo Paulo André, que chega para ser, como eu falei, né, o homem de confiança do Ronaldo à frente do Cruzeiro. E como eu disse no início do vídeo, Paulo André jogou com o Pessolano no Atlético Paranaense em 2006. Por um instante eu pensei, nossa, mas contratou só porque conhecia, né? Não foi porque o cara é bom. Mas depois eu fui ver o currículo do Pessolano, né, a breve carreira que ele tem, e na verdade eu acho que isso aí, né, esse contato que ele tinha com o Paulo André, só facilitou ainda mais a vinda dele para o Brasil, já que treinar um time brasileiro era o sonho dele de antes. Tanto que o Paulo André, quando estava de dirigente no Atlético Paranaense, ele tentou trazer o Pessolano, só que não deu certo.
Na minha opinião, eu penso que o Cruzeiro não poderia ter um técnico melhor para essa ocasião de estar no início de uma nova gestão que visa potencializar jovens jogadores ao mesmo tempo que quer manter um futebol competitivo. Acho muito interessante esse lance dele querer implantar suas ideias, mas sempre respeitando as características das peças que ele tem disponíveis. Uma questão que eu quero ver também é como vai ser esse negócio da idade dele. Será que vai rolar uma falta de respeito no vestiário por não ser um técnico experiente, macaco velho? Eu acho que não vai, mas enfim, né? Tomara que não seja um problema. Mas e vocês? O que vocês acharam aí da chegada do Pessolano? Estão animados? Não esquece de comentar aí embaixo para eu poder saber e também debater com vocês. E deixa também aquele likezão cabuloso que ajuda demais o canal a crescer, vocês não têm noção. E também de se inscrever, porque isso tudo ajuda e muito o canal a continuar crescendo em inscritos, engajamento. E a gente também fica muito perto de bater os 18 mil inscritos. Então se inscreve aí, fechou? Tamo junto, valeu, é nóis!